Oi! Hoje é a resenha do conto Simpósio, de Milan Kundera, aqui do seu livro Risíveis Amores, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. A sala do plantão, em qualquer setor de qualquer hospital, de qualquer cidade, reuniu 5 personagens e misturou suas ações e conversas em um episódio ridículo e por isso ainda mais divertido. Assim começa Simpósio, de Milan Kundera, que conta a história desses 5 personagens, que são exatamente uma enfermeira chamada Elizabeth, um chefe de seção, que é descrito apenas como chefe, um estagiário de medicina de nome Fleischmann, uma médica, que também não sabemos o nome, e por fim, o Dr. Havel. Esses 5 profissionais ali de medicina estão na sala de plantão, passando o tempo, né? Mas também estão bebericando, jogando conversa fora e talvez principalmente, né, filosofando sobre algumas questões muito interessantes. A principal delas é o amor e, por tabela também, o sexo, que sempre está atrelado uma coisa à outra. Mas aí você pode se perguntar, ok, mas o que resulta disso tudo? Resulta apenas esse bate-papo entre eles. E claro, algumas relações que já existem e podem ainda começar a ocorrer em meio a esses 5 pessoas. Mas eu não vou dizer quem vai ficar com quem, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Vocês viram, né? Esse primeiro parágrafo que eu li para vocês do conto já revela completamente um bom espírito desse texto, que é ser irônico, sarcástico. Ele não se leva a sério, mas também se leva muito ao mesmo tempo. Ele faz uma exposição de personagens ali, às vezes cara de pau, inseguros, verdadeiros, totalmente falsos, que não podem existir no mundo real. Mas também a gente pensa, não, pensando bem, acho que existem sim, todo mundo é daquele jeito. A verdade é que enquanto esses médicos conversam a respeito de amor, de sexo, na verdade parece que eles estão falando sobre uma partida de futebol que aconteceu horas atrás. Porque passa por eles uma sinceridade comovente, diria. A gente fica se perguntando, não é possível que eles são tão sinceros ao manifestarem o que eles estão pensando sobre esse assunto. E o curioso é que você pode até pensar, assim, numa rodinha de homens, por exemplo, se fala muito, é muito boca para fora, se mente muito, né? Mas deve-se levar em consideração que no meio dessas 5 pessoas existem 2 mulheres. E mesmo elas também são muito sinceras a respeito dos 2 assuntos, tanto de amor quanto de sexo. Ninguém ali tem limite do que dizer ao outro, jogar na cara a respeito do que é amor, o que é sexo. E claro, alguns desses personagens eles já têm algum envolvimento, outros deles querem se envolver com o terceiro, com o segundo. Mas eu não vou dizer quem vai ficar com quem, para não estragar a dinâmica aqui do texto. Se eu falar que fulano vai ficar com ciclano, ou que Beltrano já está com outro, aí talvez perca a graça, pelo menos do ponto de partida aqui dessa história. Porque é interessante você nunca saber direito o que vai acontecer no capítulo seguinte. E olha que esse conto tem muitas páginas, é o maior conto aqui desse livro. São 46 páginas, se eu não me engano, e divididos em 5 grandes atos. E cada ato é dividido em vários capítulos bem curtinhos. Aliás, esse ritmo que o Kundera deu nessa divisão ajuda o texto a ficar dinâmico. Se fosse uma tirada só, um texto longo, talvez ele ficasse mais maçante. Mas como ele dá essas quebradas, ele inventa tensões, na verdade, né? Claro, se aproveitando da narrativa que acontece, com o quiprocó que está acontecendo ali entre os 5. Porque realmente, eles não ficam só de papo furado ali na sala de plantão. Há uma história que está nascendo no meio deles que eles querem negar, para falar a verdade. Claro, relacionada a amor e sexo. Então, quando ela começa a florescer, tem umas dinâmicas do texto e que torna ele também mais interessante e instigante, e você fica curioso enquanto está lendo como é que tudo isso aqui vai acabar. Será que a cara de pau desses 5 personagens vai permanecer até o fim? Ou vai chegar um momento onde eles vão cair na real e vão se tornar personagens mais críveis?
como pessoas de verdade. Mesmo com todo esse dinamismo do texto, a gente ainda fica com aquele ranço assim nas entrelinhas do texto, que talvez tudo isso possa ser uma grande de uma farsa. Talvez vá se revelar como um filme que está sendo rodado, uma peça de teatro que está sendo encenada num palco. Mas não, na verdade, essa impressão é meio que a gente quer fugir daquilo que o texto ainda quer cutucar na gente, que é exatamente a gente compreender as relações que existem entre as pessoas. E aí você pode se perguntar, mas espera aí, será que é naquela questão do Kundera, de colocar as questões lá da República Tcheca, do totalitarismo? Bom, mais uma vez, a pouca citação do contexto histórico ali. Tem sim uma citação, mas eu não posso revelar porque faz parte de um quiprocó que acontece aqui na história. Se eu disser, vai estragar, vocês já ficam esperando por isso na história e não é legal eu dizer. Mas sim, há uma citação do Estado, que o Estado vai ter uma mão pesada sobre quem praticar uma certa coisa que acontece aí na história. Então, aí, somente nesse momento que os personagens pensam no que está acontecendo ali fora daquele convívio deles. Mas tirando isso, tudo está centrado neles e só se fala de amor, de sexo e das relações entre todos esses personagens, desses 5 personagens. É aquela coisa de sempre, a bela e boa camaradagem, mas que alguém pode ser apunhalado pelas costas de repente. Preciso confessar, quando eu comecei a ler o texto, enquanto eu estava no primeiro ato, eu já tinha pulado para o segundo, eu estava achando ele cansativo, porque eu estava percebendo que não estava chegando a lugar nenhum. Depois, quando entrei no ritmo do texto e vi que ele realmente, a graça dele é justamente por ele não sair desse meio que ele entrou, dessa, digamos, farsa, nesse exagero da sinceridade dele. Os personagens não estão ali para mentirem uns aos outros, eles querem realmente ser sinceros, mesmo que isso doa bastante, mesmo porque talvez seja por causa da relação de amizade, coleguismo, onde você pode ser sincero até certos limites aceitáveis com outros tipos de pessoas, sei lá, como tipo parentes, pessoas mais próximas. Eles são apenas colegas de trabalho. E as relações mais afetivas, mais íntimas, têm a ver com sexo, né? Ou será que aquilo era amor, por exemplo? Enfim, depois que eu entendi mais essa jogada do texto, eu passei a gostar mais e continuei curtindo até o final e não estranhei mais a quilometragem de páginas. 46 páginas foi bastante coisa. Mas enfim, para Simpósio de Milan Kundera, eu atribuo 4 asteriscos. Bom, é isso. Semana que vem, na sexta-feira, mais uma resenha de Risíveis Amores de Milan Kundera. Mas amanhã, segunda-feira, já temos a estreia de livro novo aqui no projeto Contos do Meio-Dia, com outro livro de Clarice Lispector. Dessa vez será Laços de Família. Então, nas próximas semanas, sempre teremos um conto novo de Clarice para ver aqui nas resenhas do projeto. Mas enquanto esses vídeos não chegam, confira aqui do lado dicas de outras resenhas também do Contos do Meio-Dia. E até mais!